Pessoal, quem não conhece, meu nome é Marlisson Lobato, né? Eu sou diretor de Previdência lá do IPE. Me sinto honrado aqui pelo convite dos nossos amigos aqui, colegas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, né? Queria agradecer a presidência do Tribunal de Contas, né? O conselheiro Manuel Dantas, que é o presidente da Escola de Contas, o auditor Damião, amigo, Auris Fran, o Agrinaldo, e os demais auditores, né, que participam dessa equipe, né, que a gente tem muito contato. Então, o tema de previdência é um tema muito agradável para mim falar, né, porque é o meu dia a dia, né? Então, quando você fala daquilo que você vive, que é o seu dia a dia, é muito mais prazeroso, né? E aí, vendo aqui, parece que eu estou em casa aqui, que estou vendo aqui só gente conhecida, né? Tem uns amigos aí do IPE, que trabalham no IPE, da Secretaria de Educação, a Zilmar, que já foi nossa conselheira lá do IPE, já, não sei se continua ainda, continua? Ah, sim, me lembro dele. Nossos colegas lá da SEGAD, né? Aqui, quais são os órgãos que nós temos aqui hoje, aqui representados? Eu não sei se tem uma lista aí, Damião, mas são órgãos do governo do Estado e do município de Boa Vista, não é isso? O Precem está aqui conosco. O Precem. Ali. A Secretaria de Educação está aqui, né? A SEGAD, os amigos da SEGAD estão aqui, né? Quais os outros órgãos que estão aqui também? Ministério Público, nosso amigo ali, Ministério da Saúde, Defensoria Pública. Mais algum órgão que nós não citamos? A Secretaria de Administração do Município, Controladoria Geral do Município. Uma pergunta, o Precem, ele tem toda uma estrutura de tem um controle interno, tem consultoria jurídica dentro, né, Procuradoria Jurídica, ou outros órgãos que fazem esse controle? Ah, entendi, então. Então, uma satisfação, então, estar com todos aqui. Todos militam, então, todos trabalham com Previdência? Da concessão de benefício ou com esse conhecimento para passar para os servidores, não é isso? Certo? Então, vamos utilizar isso no dia a dia nosso, né? Então, vamos falar. O tema aí, ele é muito propício para o momento que nós vivemos aqui no estado de Roraima. E é interessante que nós perdemos um pouco, né, doutor Damião? Devido à pandemia, não houve tantas discussões, porque a emenda constitucional foi aprovada lá em 13 de novembro de 2019. Quando foi já em março, abril, começou a pandemia e não houve mais quase discussões, né? Então, todo mundo... os encontros que nós tínhamos eram mais virtuais, né? Então, não tivemos tanto aprofundamento do tema, né? Então, começamos agora a falar sobre os impactos. Então, os impactos da emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, né, a última reforma da Previdência que nós tivemos. E aí eu gostaria de iniciar, só para fazer, primeiramente, eu sempre gosto de falar sobre os princípios da Constituição relacionada à Previdência. É claro que eu estou falando aqui só de regime próprio de Previdência Social, porque o tema, se nós formos tratar de RGPS, é muito abrangente, então nós vamos falar só de RPPS, os impactos realmente no regime próprio de Previdência Social. E aí o regime próprio, nós estamos falando tanto do regime próprio do Estado de Roraima, como também do município, né, que tem o seu órgão gestor, né, sua unidade gestora. E aí nós verificamos ali o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. E eu entendo que o equilíbrio financeiro atuarial é o princípio mais importante que nós temos hoje quando nós falamos de Previdência Social. Porque eu até coloquei ali, não sei se acho que não dá de aparecer, mas que coloquei em vermelho, que na verdade ele é um conceito bem amplo, todo mundo tem um conhecimento técnico, mas eu gosto de resumir as coisas para ficar mais simples, até de entender, porque eu me lembro, doutor Damião, quando eu ingressei no IPE, eu já era servidor público, já tinha mais de 10 anos que eu
era servidor público. E aí, quando eu fui para o IPE, lá tinha aquelas reuniões sobre investimento. E aí, quando falavam CDB, LCI, LCA, aí eu falei, rapaz, que negócio difícil é esse? Mas eu vou aprender, eu vou ficar aqui, mas eu vou aprender. Então, quando nós falamos, às vezes, equilíbrio financeiro atuarial, quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu só uma vez falar, rapaz, que negócio complicado é esse? E, na realidade, o equilíbrio financeiro atuarial nada mais é do que você ter recurso suficiente no regime próprio para pagar as aposentadorias e pensões. Ali que é até difícil de entender, para quem não conhece realmente o tema. Então, o que é equilíbrio financeiro atuarial? E aí nós vamos verificar, por que eu destaquei isso aqui? Porque nós vamos verificar na redação, se vocês tiverem o prazer, não sei quem foi aqui, quem já leu a redação todinha da emenda 103? Então, se vocês tiverem a possibilidade de ler, vocês vão verificar que ela preserva muito isso. Então, o grande norte dos servidores, os sindicatos, as associações, eles têm aquela noção, aquela ideia que as reformas são para prejudicar o servidor, e eu entendo que, na verdade, é para trazer justamente esse equilíbrio entre aquilo que o servidor contratuarial é a pedra de toque, é o princípio principal que nós temos aí. E é claro que esse princípio já estava, mas ele foi elevado a uma categoria muito maior ainda quando você vai verificar dentro do texto da emenda 103. Tá bom? Vamos discorrer dele ao longo aí. E aí nós temos o caráter contributivo. Na realidade, o caráter contributivo, ele já está também inserido no equilíbrio financeiro atuarial, porque o caráter contributivo significa que eu tenho que contribuir, aquele recurso, ele vai às aposentadorias e pensões, né? Então, o princípio do caráter contributivo, ele é muito importante para o caráter contributivo, porque os gestores, de maneira geral, ele tem que ter, eu acredito que teve uma evolução muito grande, doutor Isfran, doutor Damião, de verificar aquilo que incide e o que não incide desconto previdenciário. Porque muitas vezes o gestor, antigamente, agora não, né? Mas antes, muito tempo atrás, às vezes, para o legislativo, não tinha o conhecimento técnico lá, e aprovavam leis, e não ficava claro se aquela rubrica, aquela gratificação, ela incidia ou não desconto previdenciário. E nós tivemos até um caso, que tinha uma gratificação de qualificação. Só que essa gratificação de qualificação, a lei não dizia claramente se ela incidia ou não desconto previdenciário. E olha só que discussão, leva para a aposentadoria ou não? Só que a verba, o servidor só tinha direito de receber há alguns anos. E aí, o que foi interessante é que com esses, vamos dizer, esses problemas que foram causados com essa gratificação, houve um aprendizado e outras gratificações de qualificações que foram aprovadas, aí não, já veio com a redação clara, que realmente tinha que contribuir. Ou seja, foi verificante isso. Porque nós que somos servidores efetivos, né, nós temos que entender, se nós contribuímos, vai incidir depois o desconto previdenciário e nós vamos também, vai fazer base de cálculo para a nossa aposentadoria. Então, é muito importante esse cuidado, né, que os gestores têm que ter. E aí, houve agora, na emenda 103, vamos dizer que ele estava muito claro já para mim, sobre a questão da gestão única. Mas vocês verificam que na redação lá, o legislador ele quis deixar consolidado. Por quê? Porque aqui no estado de Roraima, até antes de 2022, nós não tínhamos esse problema. Aqui todos os servidores de todos os poderes, eles se aposentavam pelo IPE e não tinha questionamento nenhum, certo? Mas em outros estados, então, lá em outros estados, São Paulo, por exemplo, São Paulo não era o Instituto de Previdência de São Paulo que concedia a aposentadoria, era, por exemplo, a USP de São Paulo. Quem concedia a aposentadoria era a própria USP. Então, não tinha essa gestão única lá. Não tinha. Então, houve, durante muitos anos,
esse entendimento para que realmente fosse gestão única. Então, no estado de Roraima, nós sempre tivemos essa gestão única, ou seja, o IPE sempre concedeu os benefícios previdenciários, né, dentro do estado de Roraima. O Precem sempre concedeu também, ou outros órgãos concediam antes da gestão única? Ou sempre concedeu, né? Então, mas em outros estados nós temos esse problema. Para nós, parece até que é uma letra da lei ali, uma disposição constitucional, que parece que é chover no molhado, né? Parece que a gente aplica isso no dia a dia, mas nós temos problema hoje, dentro do estado de Roraima, com essa questão da gestão única. Então, ela foi elevada mais ainda, sabe? Então, vocês verificam a redação. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão. Ou seja, não pode ter 2 órgãos para conceder o benefício previdenciário e nem fazer a gestão. E aí, eu sempre destaco ali, abrangido todos os poderes, órgãos, entidades, autárquicas e fundacionais. Ou seja, é bem clara a redação. Poder legislativo, poder judiciário, todos os poderes, aposentadorias e pensões têm que ser concedidos pelo Instituto de Previdência. Ou, pelo menos, o IPE ele tem que ter conhecimento de todos os benefícios que estão sendo pagos. Então, essa é a questão da gestão única, porque você tem que centralizar tudo. Houve até, em 2015, 2016, houve uma auditoria do Ministério da Previdência no IPE, e houve justamente o encontro de vários benefícios que estavam sendo pagos por órgãos do estado de Roraima, que o IPE não tinha conhecimento. E aí o auditor fez uma notificação. Qual foi a nossa defesa? Olha, a nossa defesa foi o seguinte, é que essas aposentadorias e pensões, elas tinham sido concedidas antes de 98 ou algumas antes de 2002, 2003, quando não existia ainda na Constituição a questão da gestão única. E aí foi aceita a nossa defesa, mas o que o Ministério da Previdência falou é que o IPE tinha que ter conhecimento e a fiscalização de qual era o valor que tinha sido pago. Não precisava realmente o IPE ter concedido, porque era benefício de 98, 2000, mas o IPE tinha que ter conhecimento desses benefícios. Eu não sei se o Tribunal de Contas homologou esses benefícios, eu acredito que sim. Né? Isso aí seria um outro momento para nós verificarmos depois. Né? Já foram, né? Então, agora, o que eu entendo de mais importante e relevante dessa emenda constitucional 103 é que, deixa eu só pegar aqui. O que eu acho mais importante nessa, e eu vejo que é o principal impacto que nós tivemos da emenda 103, se vocês forem verificar, eu fiz um amplo estudo de todas as redações, das emendas e da redação original lá do artigo 40. Se vocês forem verificar lá, o artigo original, ele fala o seguinte, a redação original lá do artigo 40, ele fala o seguinte, servidor público. Servidor público. E aí, o entendimento, qual era o entendimento? O entendimento era que tanto o servidor do município, Estado, quando na Constituição falava servidor público, eram as mesmas regras para todos os servidores. Então, Estado, município, União, eram as mesmas regras. E nós acompanhamos isso durante todas as emendas. Então, emenda 20 de 98, emenda 41 de 2003, emenda 47, emenda 70, quando tratava de aposentadoria, de benefício previdenciário e falava servidor público, ou seja, nós sabíamos que era aplicado a todos os regimes, a todos os servidores. Hoje não. E eu acredito que eu considero que foi a principal mudança constitucional, e eu tenho a minha crítica de dizer que não foi muito boa. Eu acredito que não foi muito boa. Eu até aceito quem fala contrário, mas porque é o seguinte, nós tínhamos um sistema
que ele era único. Então, eu sou servidor, sou advogado aqui no estado de Roraima. Se eu passasse em outro concurso para ser servidor do Amazonas, seja município de Manaus, né, ou o estado do Amazonas, eu ia ter as mesmas regras, porque estava na Constituição lá, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. O que aconteceu agora com a emenda 103 de 2019? Não tem mais essa regra. Não existe mais essa regra constitucional de você ter um limite mínimo de idade. A Constituição não estabelece mais isso. Quem agora vai estabelecer? É o Estado. Baseado em quê? Por isso que eu destaquei lá o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. É o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. Então, imagina que o IPE, todo mundo acha que o IPE, porque as notícias saem, né, todo mundo acha que o IPE está muito bem, né, então, tem bilhões, né, e realmente nós temos bilhões lá, 5 bilhões de dólares, não, de reais. Quem dera que fosse de dólares, né? Mas o que acontece? Mas nós temos que entender que esse recurso é de contribuições do servidor, que são de dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. E esses fundos, eles aplicam no mercado financeiro para ter essa rentabilidade para pagar no futuro. Então, o que acontece? Na realidade, nós temos um superávit no ano que nós falamos que é o superávit o quê? Financeiro, do exercício. Por quê? As contribuições do ano, elas é suficiente para pagar toda a folha de pagamento. A nossa folha de pagamento, ela gira em torno de 10 milhões mensais. Então, 10 milhões, 130 milhões. E aí nós arrecadamos só de um fundo mais de 200 milhões. Então, tem um excesso de arrecadação. É claro que eu falo de financeiro do ano, né? Só que, o que nós fazemos todos os anos? Nós temos que fazer a avaliação atuarial, que é obrigatória. E quando nós realizamos a avaliação atuarial, aí essa conta é para 75 anos. Não é para 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí que nós verificamos que nós temos o quê? Um déficit atuarial. Ou seja, os recursos financeiros, tanto das contribuições dos servidores, como dos aportes, como da rentabilidade, não é suficiente para pagar no longo prazo aposentadorias e pensões. Do fundo financeiro, 2045, do fundo previdenciário tem equilíbrio. Mas o Tribunal de Contas fez algumas recomendações para o IPE, e uma das suas recomendações foi que nós tínhamos que fazer um estudo, comparando ano a ano, o aumento salarial dos servidores da ativa. Por quê? Porque isso tem impacto justamente nas aposentadorias e pensões, porque nós temos muitos servidores, eu vou dizer para vocês, 90% dos servidores que se aposentam conosco hoje, eles têm direito à paridade e integralidade. Como é que é no pré-100 também, essa faixa também, ou é menos? 90% dos servidores que se aposentam hoje no IPE têm direito à paridade e integralidade. Então, nós sabemos, se tem direito à paridade, todo aumento que é concedido para os ativos, automaticamente você concede para os inativos. Isso tem um impacto financeiro muito grande. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós tivemos servidores que se aposentaram em 2021 recebendo R$ 3.500. E agora, em 2023, eles recebem R$ 7.300, R$ 7.500, dependendo do nível. Vocês conseguem entender isso? Então, é muito importante que essa autonomia, então, que a emenda 103, essa autonomia que a emenda 103 nos forneceu, o que aconteceu hoje? Cada ente federativo pode estabelecer suas regras de previdência. Então, no estado de Roraima, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. No município de Boa Vista, o homem, para se aposentar, também é a mesma regra, né? Mas, se você for verificar no estado do Amazonas, a idade já é maior.
lá no Maranhão também maior, lá no Piauí, em todos esses estados é mais de 60 anos, 62, 65, mas todos eles já é diferente. Eu até falo para todo mundo que está fazendo concurso aqui, aí tem gente que está fazendo concurso aqui ainda estudando? Ninguém mais está estudando, meu Deus do céu. Olha, está estudando, ainda bem que tem uma jovem ali, ó, está estudando. Mas quem está estudando, o que acontece? Tem que ter cuidado, tem que ler a lei de previdência, né? Por quê? Porque agora a Constituição permite o quê? Permite, e é só para concluir o raciocínio, que eu fui, mas para concluir, o equilíbrio financeiro atuarial, se o Estado ou o município tem um equilíbrio financeiro atuarial em suas contas, ele pode muito bem diminuir a idade. Ele só vai ter que provar que realmente tem, né? Não pode ser, de alguma forma, não demonstrando os números. Mas, se ele demonstrar, olha, nós temos equilíbrio financeiro atuarial, aliás, melhor dizendo, nós temos o superávit atuarial. Se a Constituição permitiu, deu autonomia para os entes federativos, ora, por que ele não pode falar que a aposentadoria pode ser com 59 anos de idade, homem? Claro que nós temos a regra de 59, né? Se tiver 36 anos de contribuição, para quem ingressou antes de 98, né? Então, o que eu vejo aqui, eu acredito que foi o maior impacto que nós tivemos aí, dessa reforma da Previdência de 2019, foi ter uma quebra dessa unicidade desse nome, servidor público. Hoje, o servidor público do Estado, ele é diferente do município de Boa Vista, porque as regras são diferentes. Então, antes era muito fácil para o advogado, né? O advogado, o cliente ia lá no Maranhão, no Piauí, em qualquer lugar, eu quero me aposentar. Ele já sabia qual era a regra, né, doutor? Sou advogado também, né? O que acontece? Hoje, se alguém chega para você perguntando, olha, quanto que eu me aposento? Vai ter que pegar o quê? A Constituição do Estado e a lei do Estado, para saber qual é a idade mínima para se aposentar. Então, eu acredito que foi, assim, e eu tenho a minha crítica porque é o seguinte, o que aconteceu com isso? Quando você aprova lá em Brasília, lá no Congresso, uma emenda constitucional, que ela tem reflexo em todo o país, é muito mais fácil de ser aplicado. Então, quando nós alteramos lá a regra constitucional, lá da emenda 20 de 98, que disse, olha, agora é caráter contributivo, todas aquelas regras foram aplicadas de imediato, nos estados, no município, todo mundo, porque era a regra constitucional. A emenda 41 de 2003, agora a idade mínima é 60. Eu estou com 53, eu quero me aposentar. Não, agora é 60. É claro que a gente sabe que teve a regra do artigo 2º da emenda, o artigo 2º da emenda 41. Mas o que acontece? Era aplicado de imediato as novas regras. Agora não. Agora é uma lei no município. Se no Estado é difícil, né? Concorda comigo do Pracem aí? É muito difícil, porque eu até vi, eu não me lembro agora, uma reportagem, não sei qual foi o ano, se foi 21 ou foi 22, que saiu, só porque saiu uma reportagem que ia ter a reforma da Previdência, eu sei que não foi uma confusão, não foi? Politicamente, aí eu acho que a prefeita falou, não, vamos parar com esse negócio de Previdência agora, porque senão vai, né? Eu acredito que vai acontecer isso. Então, é muito difícil. Então, isso tem um grande reflexo no quê? No equilíbrio financeiro atuarial. Porque se você não ajusta, um exemplo, vocês já aprovaram a Previdência Complementar de vocês, o Pracem? Já aprovaram? Olha, nós no Estado de Roraima ainda não aprovamos ainda. Então, por quê? Porque tem essa questão política. O Estado tem que aprovar. Quando vem do Congresso Nacional já aprovado, fica muito mais fácil para você aplicar de imediato. Vou dar só um exemplo para vocês. Pensão por morte. Nós tivemos alteração no âmbito da União em 2015. Em 2015. Até hoje o Estado de Roraima não ainda aprovou a lei da pensão por morte, nova pensão por morte. E aí eu fui ver com profundidade a pensão por morte, ela visa evitar fraudes. E olha só, isso é importantíssimo. Para o quê? Para o equilíbrio financeiro atuarial. Porque se você evita fraudes, você está falando o quê? O recurso financeiro do Instituto, do RPPS, está sendo preservado para quem?
as aposentadorias e pensões de realmente pessoas que precisam. Então, um projeto tão importante, muitas vezes, por questões políticas, não é aprovado. E aí você tem justamente essa questão de, se aprovasse no Congresso e tivesse reflexo nos entes federativos, era muito mais importante para a sociedade de maneira geral. Vocês aprovaram a nova pensão por morte já, o município de Boa Vista? A nova pensão por morte? Eu digo a nova pensão por morte que faz o escalonamento ali de 23 anos, a mulher, o homem, recebe 3. Pois é, o município nem o estado de Roraima ainda não aprovaram. Aliás, desculpa. Nós aprovamos em 2 projetos. Foi na lei dos militares e na lei da Polícia Civil, que foi justamente as leis que nós tivemos uma alteração na legislação estadual. Mas, para os demais servidores, hoje continua ainda vitalício, ainda independente da idade. Certo? Então, eu acredito que esse foi um dos principais. E aí nós vamos, se vocês forem verificar lá, na emenda 103, na redação, ele traz justamente isso, que além, possibilidade de definir cálculo, idade e tempo de contribuição. Então, a emenda constitucional 103, ele deu autonomia total para os estados, para criar suas regras, dizendo, um exemplo, hoje, a nossa lei estadual, é claro que tem a integralidade, ou seja, quem ingressou antes de 2003, antes de 31 de dezembro de 2003, ele tem direito à integralidade, que é o último vencimento básico, ou último subsídio, ou a remuneração de contribuição, que nós falamos, né? Então, se ele ganha 10 mil, ingressou em 2002, vai se aposentar com 10 mil, certo? É claro que contribui, né? Tem que contribuir em cima de 10 mil, né? E hoje, no estado de Roraima, quem ingressou em 2004, a partir de 2004, 2005, 2007, 2008, é cálculo da média. Mas é cálculo da média de quanto? De 80% da média aritmética, simples, não é isso? Só que na União, em outros estados, qual é a possibilidade que já tem já? É 100% do cálculo da média. Então, o estado de Roraima ainda tem, hoje, ainda se aplica ainda o cálculo da média das 80% melhores, né, remuneração de contribuição. Só que quem vai definir o equilíbrio financeiro atuarial? Já que o estado de Roraima, no caso o IPE, no caso o gestor único, que é o IPE, tem recurso suficiente no longo prazo para pagar os benefícios previdenciários, então ok, pode continuar os 80%. Mas se não tiver, se tiver um desequilíbrio financeiro atuarial, vamos ter que fazer ajustes. Então, a lei vai ter que fazer os seus ajustes, que é 90%, 100% do cálculo da média. Eu espero que não, né? Mas porque eu sou servidor e queria me aposentar também cedo, né? 60 anos está bom, né? É claro que eu queria me aposentar eu queria me aposentar antes, né? Mas o que eu digo aposentar é independência financeira, né? Para não ter que trabalhar mais, né? Mas aí, pelo menos já tem, pelo menos 60 anos, está bom, né, Torres Fran? Mas então, eu entendo que esse foi o principal impacto. E aí mudou a nossa vida, né? Porque muita gente que já estava se planejando em outros estados se aposentar, agora vai ter que esperar até os 65 anos, ou 62. Então, muitos. E aí, é claro que eu não vou falar aqui, porque o tempo é curto, mas se vocês forem verificar lá, teve uma alteração na emenda 103 de todas as demais carreiras, tá? Então, aposentadoria especial de professor, de professora, aposentadoria especial da área de saúde, nós tivemos aí mudanças, né, com idade mínimas. Então, todas essas mudanças, os estados eles têm que aprovar suas mudanças. Então, os entes federativos, eles tiveram autonomia agora para decidir as suas regras previdenciárias. Então, esse é o principal tema, né? E aí, definir as aposentadorias especiais de pessoa com deficiência. Eu não sei por que o legislador, o que aconteceu nessa emenda 103, já existia a lei 142, que é justamente a que
concede o benefício especial, né, aposentadoria especial para a pessoa com deficiência. E aí o legislador, o que ele fez? Ele falou, olha, aplica-se à União a Lei 142. E aos estados e municípios? Não, os estados e municípios, os entes federativos, aprovem a deles. Toma água aqui? Ali é? E aí, os estados e municípios, eles podem o quê? Criar suas regras próprias. Nós já aprovamos, no estado de Roraima, a Lei 318, Lei Complementar 318, que é da pessoa, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Então, e as regras são diferentes, um pouco diferentes das regras da Lei 142. Por quê? Porque a Constituição permitiu hoje você demonstrar que tem equilíbrio financeiro atuarial e realizar suas próprias regras previdenciárias, né? O município de Boa Vista já também tem a lei da previdência da pessoa com deficiência já? Então, eu pergunto porque se o município também, a gente já vai logo colar, copiar e colar, né? Logo a lei também, né? Fica mais fácil, né? Não, o município já aprovou, a gente tem que aprovar, né? Leva para o governador e diz, ó, governador, já aprovaram, a gente tem que aprovar também, porque é muito importante, né? Então, outra alteração constitucional que nós tivemos aí. Quem é que já está recebendo abono de permanência aqui? Quem? Tem 2 pessoas recebendo abono de permanência. Então, a mudança constitucional que nós tivemos aí foi com relação também ao abono de permanência, né? O abono de permanência, antes da emenda 103, era o valor da contribuição. Então, se você, um exemplo, você recebia 10 mil, e a sua base de cálculo era 10 mil, aí você contribuía 14%, um exemplo, R$ 1.400, se você contribuía para o regime próprio. E aí você preencheu todos os requisitos para a aposentadoria, mas eu não quero me aposentar. Você tinha direito de receber justamente de volta esse valor, né? Porque eu falo que a contribuição previdenciária, ela é sagrada, né? Tem que entrar, tem que ser descontada lá para o IPE e para o Precem, né? Tem que ser sagrada. Mas aí devolve na forma de abono de permanência. Então, o mesmo valor. Hoje não, né? Com a emenda 103, o que houve? Pode ser pago um valor menor do que a contribuição previdenciária. Então, nesse mesmo exemplo, a contribuição seria R$ 1.400. O Estado, ele pode dizer que é 70% só desse valor, 60%, 50%, ele pode estabelecer. Agora, qual é a regra? É no máximo o que ele contribui. Ou seja, se a regra é no máximo, então pode ser no mínimo. Então, essa também foi uma alteração constitucional aí, substancial, né? Então, ali eu também falo, eu já até falei dessa alteração aí do termo. Então, a alteração do termo servidor público, eu já até citei essa informação, que é justamente da emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, a emenda 70, todas elas falavam servidor público, mas a emenda 103, ela fez essa alteração aí substancial, que hoje nós temos aí uma forma de interpretar melhor essa questão do servidor público. E aí, outro impacto, que eu acredito que foi muito benéfico, isso aí foi bom, nós gostamos muito, né, o IPE gostou muito. O Precem também deve ter gostado, né, dessa questão. Porque, antes, qual era o conceito de benefício previdenciário antes? O conceito de benefício previdenciário, então, o benefício previdenciário era não somente aposentadorias e pensões, né? O benefício previdenciário era auxílio doença, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão. E a emenda constitucional que ela fez? Ela, na redação ali do parágrafo 2º, ela deixou claro o seguinte, que o rol de benefícios do RPPS fica limitado somente a aposentadorias e pensões. Ou seja, ele revogou tacitamente
todos os nossos benefícios, que estavam lá na nossa lei, quer dizer, até hoje nós está ainda na 054, todos os benefícios previdenciários que estavam lá na lei 054, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, ele foi revogado tacitamente, ou seja, não existe mais esses benefícios como benefício previdenciário, mas existe ainda na lei 053 como um benefício funcional, né? Seria um benefício do servidor. E aí o que ocorre? Aqui houve um equilíbrio financeiro atuarial. Houve, então, vai ter mais recursos para o RPPS estadual. Por quê? O que acontecia? No estado de Roraima aqui, a servidora, que no momento que ela tem filho, ela tem 6 meses de licença. E qual era o problema? O problema é que tinha uma discussão jurídica, se é 6 meses de licença, então ela tem 6 meses de salário-maternidade. E não, era só 4. Os outros 2 meses era o quê? Era salário. Então era um benefício funcional. E você não tem ideia da discussão jurídica que era isso. Então tinha outros benefícios funcionais, não nem benefícios, eu digo outras vantagens funcionais da 053. E o que acontecia? O que eu posso falar aqui para não... Tá aqui a Secretaria de Educação, a SEGAD, então eu não posso falar. Chegava um processo lá para nós, é o seguinte, no IPE, olha, o IPE tem que pagar o auxílio funeral. Aí nós falávamos, não, nessa época eu era consultor jurídico-chefe. Não, mas olha só, nós não podemos pagar o auxílio funeral. Eu tinha que explicar ainda, doutor Damião, fazer um parecer dizendo por que não podia pagar. Porque os recursos lá, do artigo 201, artigo 40 e todos os demais artigos, esses recursos eles só podem ser gastos com benefícios previdenciários. E aí eu elencava lá os benefícios previdenciários, aí dizia que não podia ser pago por isso, porque aquele recurso era vinculado, né? Ou seja, todo mundo sabe que é servidor público, que é recurso vinculado, né? Se eu contribuo para a Previdência, eu tenho que pagar, eu só posso gastar, né, doutor Fran? Com Previdência. E aí eu queria que a gente pagasse auxílio funeral. Não, mas é porque o servidor, ele está aposentado. Então é o IPE que paga. Não, mas no IPE não pode pagar, porque não é benefício previdenciário. E agora melhorou a nossa vida, né? Porque aí deixou bem claro. Não deixou? Acho que tem discussão ainda? Não. Mas mesmo assim, muita gente discutiu, e aí o Tribunal de Contas se manifestou agora numa decisão normativa. O Tribunal de Contas falou, olha, só pode ser pago, esses dias, engraçado, né, pessoal? Nós estávamos numa reunião, e aí uma pessoa falou lá, né? Falou assim, rapaz, eu não sei por que vocês têm essas discussões assim, sabe, no direito, que é uma coisa tão simples, e vocês discutem e vai até o Supremo. E igual essas coisas aí, ó, já está bem claro, né, que só pode pagar aposentadorias e pensões. Mas vocês acreditam que ainda tem discussão ainda? Que as pessoas ainda acham que tem que pagar auxílio-doença, que o IPE tem que pagar, e chega processo ainda, para nós pagarmos auxílio-doença, e aí a gente tem que... Aí, ainda bem que saiu essa decisão do Tribunal de Contas, e saiu vários pareceres já, parecer da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, ratificando isso, confirmando que só pode ser pago hoje aposentadorias e pensões. Então, já está, vamos dizer, fundamentado não, já está sedimentado, só que nós, lá do IPE, nós orientamos a administração para que fizesse uma lei, para que ficasse mais claro ainda, para que realmente dissesse lá o auxílio-doença. O que é auxílio-doença? Não é mais auxílio-doença, vai ser uma licença, porque na verdade a 053 já fala isso, né?
A 053 ele já fala lá os períodos que o servidor pode ficar de licença para tratar da própria saúde, da saúde de algum familiar, que é considerado o quê? Tempo efetivo, né? Então, eu destaco também que uma das principais alterações no texto constitucional foi também essa questão de você... E foi melhor para nós do IPE, né? Porque, você não tem ideia, chegava lá no IPE, 5 mil processos de uma vez, para a gente fazer compensação. Meu Deus do céu, doutora Estran. Já pensou? 5 mil processos de uma vez para a gente verificar quanto que o IPEC tinha que pagar para compensar com o Estado. E aí, graças a Deus, nós estamos mais tranquilos agora, né? O pessoal da SEGAD também ficaram felizes, né? Todo mundo agora, né? Então, realmente, essa alteração eu gostei demais. Você não tem ideia que eu gostei tanto dessa redação, que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi essa emenda que eu li, foi mandar um ofício para o presidente dizendo: presidente, comunique todo mundo de imediato que ninguém paga mais auxílio. Nenhum tipo de auxílio, sem brincadeira, foi a primeira coisa que eu fiz. Não paga. E aí foi. A senhora recebeu? Olha aí, ó, tá vendo aí? Eu não estou mentindo, não, tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Então, é importante isso. Então, sedimentamos isso. É claro que a gente sabia, né, que isso ia trazer o quê? Ia trazer o equilíbrio financeiro atuarial, porque se você deixa de repassar para o Estado 40 milhões, 50 milhões, como nós fazíamos no passado, e esse recurso fica para o Instituto, você aplica esses 40 milhões, daqui 10 anos se transformou aí quase uns 150, 200 milhões. Então, dá de pagar muita aposentadoria e pensão, né? Então, essa reforma aí, nesse aspecto aí, foi muito importante para o nosso equilíbrio financeiro atuarial. Também outro aspecto importante, também que teve um impacto também significativo, é as aposentadorias por invalidez. As aposentadorias por invalidez, na redação anterior, ela simplesmente falava da questão laborativa do servidor. Se o servidor não tivesse mais capacidade laborativa, ele tinha que ser aposentado. Só que agora, a redação, ela trouxe uma redação seguinte, ó, quando ele for insuscetível de readaptação. Ou seja, a regra agora é que as juntas médicas, elas têm que fazer o seguinte, elas têm que verificar se não tem a possibilidade de colocar o servidor em outra função. Então, tem que buscar ali a compatibilidade, se esse servidor ele não pode ser aposentado, que esse servidor ele não pode ocupar outra função, outro cargo ali que seja... É claro que a gente tem que entender, né, que tem que ser compatível ali o salário, tem que ser compatível as atribuições, tem uma série de requisitos que tem que verificar, para ver se é compatível ou não, mas sempre tem que buscar a readaptação. Então, a regra, eu entendo que hoje, a regra é primeiro verificar a readaptação. Tanto é que hoje tem até como é que eu posso falar? Porque eu não posso falar que a SEGAD está aqui, né? Então, vamos dizer assim, tem tem 2 entendimentos, né? Então, às vezes os médicos do IPE dizem, olha, é possível a readaptação. E aí a junta médica oficial diz, olha, não é possível a readaptação. E aí, ainda bem que os médicos vão lá fazer reunião e depois eles decidem. Mas hoje, os médicos do IPE, que nós temos a junta médica oficial do IPE, são 4 médicos efetivos, então eles estão aplicando realmente essa regra, né? Então, essa regra eles levam muito ali no estudo deles, de realmente, primeiro verificar a questão da readaptação, se é possível ou não. E aí, não sendo possível, aí sim, a aposentadoria. E essa questão, esses dias mesmo, alguns dias atrás, nós recebemos até uma intimação do Tribunal de Contas. Por quê? Porque uma junta médica, não vou dizer de onde foi, aposentou o servidor por aposentadoria, por invalidez, com proventos integrais. E a nossa junta médica
foi proporcional. E aí, quando chegou para o Tribunal de Contas a homologar, falou, ó, vocês têm que decidir como é que um é integral e o outro é proporcional, doutores. Complicado, né? Como é que tem essa diferença tão grande? Então, eu falei para os médicos lá, ó, vocês têm que decidir o que está certo. É a junta médica A ou a B? Porque não tem que ter, não pode ter essa divergência tão grande, né, doutor? É? Nós que detectamos nós detectamos no primeiro momento uma dúvida quanto à concessão e nós pedimos para que fosse esclarecida. Aí, quando voltou o segundo laudo, divergia do primeiro. E aí nós pedimos, por favor, né, vamos fazer uma concordância aí, porque aqui nós não podemos decidir. E, pelo visto, o pessoal lá fizeram uma concordância. Mas, assim, então esse foi também uma alteração constitucional da emenda 103, justamente para... Porque o que acontece? Eu não atuo no regime geral. Eu conheço as regras lá, quando alguém me pergunta, eu respondo, né? É claro que eu não ganho nada com isso, né? Só para a questão mesmo de ajudar as pessoas. Mas o que acontece? O que eu tenho falado muito com os advogados... Alguém que tem um advogado que atua no RGPS? Ninguém, né? Então, o que acontece? O que os advogados lá falam? Que lá, para o colaborador lá das empresas, para ele se aposentar, ele tem que estar realmente incapaz para qualquer atividade. Então, ele até conta alguns casos lá, se o cidadão ele consegue ainda fazer alguma atividade, ele é motorista, não consegue dirigir, mas ele consegue ser porteiro, então ele tem que ser porteiro. Então, eles fazem muito isso lá. E aí, no serviço público, nós sempre tivemos essa, vamos dizer assim, não aplicamos, muitas vezes, essa possibilidade. Porque às vezes, muitas vezes, é difícil você até aplicar pela complexidade do cargo, né? Inclusive, algum tempo atrás, nós estávamos aí em um poder, e aí o servidor estava nos falando, né? É porque um juiz queria ser readaptado. Aí, mas ser readaptado para que cargo, né? É complicado, né? Você readaptar um juiz, né? E aí, eu falei, olha... Não, de jeito nenhum. Para ser compatível, né, com a... Aí eu falei assim, não tem ninguém que é parente de juiz aqui não, tá? Tá gravando isso aí, tá? Meu Deus do céu. Eita. E agora? Aí eu falei assim, ó, eu acho que é melhor continuar como juiz. Né? Por quê? Porque tem toda uma estrutura, né? Ali para auxiliar, né? Outro cargo eu acho que é mais difícil, né? Mas assim, na prática é mais difícil, é mais complexo essa questão da readaptação, não é isso? Quem é da educação é muito mais complicado, né? O professor está na sala de aula ali, vai ter que readaptar onde? Colocar na biblioteca. Ele arrumou uma função lá de apoio pedagógico. Apoio pedagógico, ó. Meu Deus do céu. A questão da readaptação, né? Então, realmente, essa questão da readaptação, ela é muito importante porque, principalmente para o Instituto, tá? Não estou falando para o Estado. O Estado realmente, o Estado que eu digo assim, os órgãos da administração pública que precisam daquele servidor. Tem vamos dizer assim, uma crítica muito grande, porque às vezes o servidor ele não, vamos dizer, ele não é mais, vamos dizer assim, 100%, né, do que ele realmente se formou ali, ele está realmente exercendo 100% da capacitação dele. Então, os órgãos, geralmente, da administração, eles não gostam tanto dessa readaptação, né, porque eles entendem, ó, eu tenho 100 pessoas, mas aí eu tenho 20 que são readaptados aqui, na verdade eu não tenho mais 100. Eu teria 90, porque nem todo mundo está na sua... Então, eles entendem melhor que o mais adequado seria aposentar mesmo. E aí, quando, na verdade, o Instituto entende que a readaptação seria a melhor forma. É por quê?
porque a gente entende que tem um capital intelectual ali, aquele servidor muitas vezes ele pode ter know-how de alguma, do conhecimento técnico dele da área, porque imagina só um engenheiro. Um engenheiro que tem uma grande capacitação técnica, às vezes o Estado já investiu muito, às vezes tem mestrado, recebe doutorado ali. Então, se tiver a possibilidade de ele contribuir, é claro, outro auxiliando, é muito melhor, que eu digo, para o RPPS do Estado, esse servidor continuar na ativa, porque ele vai continuar contribuindo, tanto eu digo contribuindo de duas formas, né? Contribuindo, trabalhando e contribuindo para o IPE, que é o mais importante também, né? Contribuir para o IPE, né? E aí, a gente... Então, nós entendemos que isso aí realmente foi uma dos impactos mais importantes que teve. E aí, para finalizar, porque vocês são guerreiros, aguentar sábado, sexta à tarde, rapaz, vamos finalizar aí mais cedo. Alguém já leu o artigo 35 e o artigo 36 da emenda 103? Quando eu li esses artigos a primeira vez, doutor Damião, eu falei, eu acho que eu estou ficando meio doido aqui, eu acho que eu tenho que... Aí bebi água de novo, bebi café, será que eu estou com sono? Porque eles revogam, né, todos os artigos ali, os artigos das regras de transição, e depois lá na frente diz que não revogam. Aí acho que tem algum problema, aí eu fui ler de novo. E aí eu fui ler, da segunda vez eu falei, mas é isso mesmo. Fui conversar com os colegas, e disse, mas é isso mesmo. Então, o que aconteceu aí? Foram revogadas as regras de transição, foram revogadas. E aí, se foram revogadas, acabou a regra de transição? Aí o artigo 36 fala, não, calma aí. Enquanto os entes federativos não aprovarem as leis, as reformas da Previdência Estadual, continua valendo. Olha só que complexidade isso. Porque o que aconteceu, então? O Estado de Roraima alterou a alíquota, só que não foi a reforma. Foram projetos de leis pontuais. E aí, as emendas foram revogadas no Estado de Roraima? Não foram revogadas. De transição, tem que estar numa lei estadual específica. Certo? Então, enquanto não for aprovada uma lei estadual, determinando quais são as regras constitucionais. Então, o que hoje o Estado de Roraima, mudação e modernização da legislação previdenciária. Então, somente quando foram aprovados esses dois projetos, é que o artigo 35 realmente vai ser o quê? Revogado. E aí não poderemos mais fundamentar aposentadorias e pensões nessas emendas. Nós vamos ter que fundamentar na legislação previdenciária estadual que será aprovada. Entenderam? Então... Em que estágio estão esses projetos, os quais você acabou de falar? Em estudos de impacto atorial. Está conosco ainda. Entendeu? A questão do equilíbrio financeiro atual. Por quê? Por isso que eu destaquei a questão do equilíbrio financeiro atual. Como é que eu vou levar uma proposta para a Assembleia Legislativa se eu não tenho o estudo do impacto atorial? Ou seja, que aquela lei, com aquelas regras, são suficientes para nós termos equilíbrio financeiro atuarial no longo prazo. O que eu digo para vocês se eu colocar lá na legislação, o servidor pode se aposentar aos 59 anos de idade, homem, e 35 anos de contribuição. Mas os estudos atuariais comprovam que vai ter recurso suficiente para justamente nesses estudos de impacto atuarial. Existem perspectivas temporais em relação à questão de conclusão desses estudos que consigam finalizar esse projeto para encaminhamento para a Assembleia Legislativa? Sim, o que nós estamos fazendo? Encaminhado para a Assembleia Legislativa. Aliás, Casa Civil depois da Assembleia Legislativa. Mas isso, na sua previsão, pode ocorrer esse ano? Eu acredito que esse ano. Acredito que esse ano ainda tem como a gente, pelo menos, chegar na Assembleia para discussão, né? Porque essa é uma pergunta que o pessoal faz muito para a gente, vou aproveitar para esclarecer
Agora, só para deixar claro para vocês, muitas pessoas, quando foi aprovado, qual era a principal pergunta? Acabou a paridade de integralidade? Acabou a paridade de integralidade? Se nós aprovarmos essa lei no Estado de Roraima, da reforma da Previdência, o Estado de Roraima vai acabar com a paridade de integralidade ou existe integralidade e paridade para alguém ainda? Existe. Então, nós falamos lá, olha, vai continuar ainda a ter as regras da paridade e integralidade. Para quem? Para a regra de transição. Então, é a mesma regra lá das regras de transição da emenda do artigo 3º, do artigo 6º, que ingressou antes de 31 de dezembro de 2003. Agora, o que eu digo para vocês é que vai ter muita discussão jurídica ainda sobre essa questão de quem entrou 31 de dezembro de 2003. Por quê? Porque o Supremo ele tem várias decisões, e o que o Supremo definiu? É o seguinte, a emenda constitucional 41 de 2003, ela foi aprovada em 2003, tudo bem. Mas quando foi que ela foi regulamentada? Foi em 2004. Se eu não me engano, a medida provisória 167, se eu não me engano, não foi isso? 167. Exatamente. Então, para o Supremo, teria direito à paridade e integralidade os servidores que ingressaram até 19 de fevereiro de 2004. Mas a emenda falou que é 31 de dezembro de 2003, né? Então, como permitiu que a legislação estadual pudesse... Você realmente colocou que na reforma, sem dúvida alguma, vai continuar a integralidade e paridade. E, provavelmente, você pode responder isso melhor do que eu, essa reforma, com relação a esses pontos, eles não vão vir com requisitos tão leoninos quanto a reforma para os servidores federais. Não. Mais sofisticado, então, mas não posso dizer. Por quê? Não, sabe por quê? O que acontece, ó? O que nós temos que entender? No Estado de Roraima, nós temos um fenômeno muito importante aqui. Que foi o seguinte, nós sabemos que aqui no Estado de Roraima, qual foi o ano dos primeiros grandes concursos? Foi o quê? 2003, né, que ingressaram. Então, a maioria dos servidores públicos de Roraima, eles vão se aposentar pelo cálculo da média. Então, nós temos um equilíbrio financeiro atuarial aí muito grande, certo? Diferente de outros estados, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, nós temos equilíbrio, aliás, nós temos superávit, ele já foi feito teve essa segregação de massa, porque realmente ele é deficitário em todos os estados da federação. O Fundo Previdenciário ele foi criado justamente para trazer esse equilíbrio financeiro atuarial. Então, por que eu digo assim que nós estamos bem na questão constitucional, que nós não vamos pagar aposentadorias com paridade e com integralidade? Então, cálculo da média, eu acho super justo. Porque o cálculo da média, o servidor ele vai se aposentar com aquilo que ele contribuiu. Aquele cálculo, certo? A partir de julho de 94. No projeto, basicamente, permanece essas regras do Estado de Roraima. Nós não fazemos tanta alteração assim. Agora, é claro, como eu estou falando para vocês, vai depender do atuário, da empresa que está fazendo os cálculos. Que ele vai trazer vamos dizer assim, para que continue essas regras, e é claro que é constitucional e é obrigatório, eu entendo, a minha maneira de ver, é obrigatório que o Estado de Roraima tenha as regras de transição. Paridade e integralidade para ninguém. Então, continua a paridade e integralidade e continua o cálculo da média das 80% melhores contribuições. Essa reunião que nós estamos tendo aqui, esse curso, porque leva mais conhecimento. Então, por exemplo, nós temos lá na Assembleia Legislativa um projeto muito importante, que é a Previdência Complementar do Servidor Público. Que é muito importante isso para o equilíbrio financeiro atuarial. E é uma regra que é uma imposição constitucional também da Emenda 103. A Emenda 103, ela obrigou os entes federativos a aprovarem essas previdências complementares, sob pena. O Estado de Roraima pode ser penalizado, o município, todos os entes federativos podem ser penalizados. Como? Não poder nomear servidores que ganham acima do teto.
teto do RGPS que eu falo, tá? O teto de R$ 7.500 e, se eu não me engano, R$ 7 lá. Então, se o Estado de Roraima não aprovar a sua previdência complementar, os entes federativos de maneira geral, ele não poderia nomear servidores que ganham acima do teto do RGPS. Então, teria que justificar por que aquela convocação, por que aquela nomeação. Então, isso tudo é visando a previdência, a pensão por morte. Tem algumas alterações que evitam fraudes, que faz com que o sistema previdenciário ele busque preservar realmente direitos dos servidores, que é justamente a paridade, a integralidade, que preserva a renda do servidor. Gostei muito da palestra do Dr. Damião, porque o planejamento é importantíssimo, né? O planejamento. Eu falo assim, eu queria que alguém me provasse, mas eu aposto como 99% dos servidores, eu não gosto de falar 100% porque é muito radicalismo, 99% dos servidores vão ter perdas salariais quando se aposentarem. Por quê? Porque seja paridade e integralidade, seja cálculo da média, sempre você tem uma verba ali que é de caráter temporário. Então você recebe a alimentação, auxílio alimentação lá de R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 2.000, você não vai levar. E eu sempre digo, doutor Damião, que o servidor da ativa, ele tem a ilusão que quando ele se aposentar, ele vai gastar menos. Na verdade, é ilusão, porque nós vamos gastar mais quando nós nos aposentarmos. Porque nós vamos ter mais tempo livre para passear, ir em festa, em aniversário, viajar, fazer tanta coisa, doutor Damião. E aí, vai ter a redução salarial, porque alguma gratificação você vai deixar de receber. Né, dona Zilda? Com certeza alguma gratificação vai deixar de receber. Também isso, né? É porque eu gosto de falar só do lado bom da história. Vamos falar desse outro lado não, entendeu? Mas, só para concluir então, pessoal, os artigos 35 e 36, eles têm um pouco de complexidade, mas basicamente é isso. Aplica-se enquanto não tiver a lei. Foi aprovado e aí o que acontece? Com essa regra, nós temos que alterar, no caso dos estados, tem que alterar a Constituição Estadual e depois uma lei complementar. Não pode ser só uma lei complementar, para alterar a nova consolidação e modernização da legislação previdenciária estadual, que vai englobar todas essas regras de previdência. E aí sim, serão revogadas todas as regras lá das emendas constitucionais. Emenda constitucional do artigo 3º da 47, do artigo 6º, de todas as que a gente fala direito emendácio, né? Que é tanta emenda. Me parece que a emenda 103 exige que, no caso do requisito idade, ele seja feita uma mudança na Constituição. No caso do IPE, uma mudança na Constituição Estadual, no caso do PRECEM, na lei orgânica do município. No demais requisito, né, realmente com relação ao tempo de contribuição, deve ser feito por lei complementar. Em relação aos cálculos, pode ser feito por lei ordinária. Ou seja, é um escalonamento, né, e a questão da idade, uma norma de hierarquia superior, no caso, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. E aí, no caso do município, dos benefícios previdenciários. Mas ficou claro esse ponto? Tem alguém dormindo aí? Não, estou brincando. Dos impactos. É claro que a emenda constitucional é muito grande. E ela teve muita alteração para os servidores da União e, de maneira geral, para o RGPS. Né? Então, por quê? Porque justamente essa atribuição, essa autonomia para os estados legislarem, criar suas regras, pensão por morte, todas as demais regras, nós não estamos vinculados também à União. E é interessante, eu me lembro que quando eu comecei a estudar Direito, quando a gente começa a estudar, né, lá em 2005, né, o que acontece? Até o colega de faculdade aí, ó, Gibim. Aí o que acontece? O que eu tinha noção? Eu pensava que era o seguinte, Gibim, eu pensava que
tinha hierarquia. O servidor da União manda no Estado e o servidor do Estado manda no município, né? Eu tinha essa ideia, né? Eu falei, rapaz, eu acho que deve ser assim, né? E, na realidade, hoje eu entendo que cada ente federativo tem o seu papel, não tem, né, hierarquia de nada. Então, o governador, ele não precisa, existe politicamente ali algumas tratativas, né? Mas não tem essa questão de hierarquia. Então, os entes federativos, né, e os servidores públicos, eles têm totalmente regras diferenciadas. E aí, justamente, que essa é a função da atual regra da Constituição, que cada servidor do Estado, do município, da União, tem as suas regras. Os servidores da União, as regras, eu entendo que são bem... O Gibi é servidor federal, né, Gibi? Aí. O que eu estou falando aqui é para o RPPS estadual aqui do estado de Roraima, e não posso nem falar totalmente do município, né? Mas são os principais pontos aí que eu entendo. Eu não estou fazendo uma amplitude aí da emenda 103 no que concerne aí os servidores da União, do RGPS, não. É só realmente aquele aspecto mais central aqui do estado de Roraima, tá bom? Mas eu espero que eu não tenha complicado muito a vida de vocês aí, porque, igual eu falei para vocês, às vezes quando a gente... Teve alguém que a primeira vez que ouviu falar de previdência aqui, sobre regras previdenciárias aqui? Não, todo mundo já conhecia, né? Porque, igual eu falei para vocês, na primeira vez que eu ouvi falar de CDB, LCI, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a vocês aí. A pergunta que a gente recebe com certa frequência no Departamento de Recursos Humanos são servidores que pedem licença para tratar de interesse particular. Eles procuram saber se tem como eles fazerem a contribuição nesse período e como é feita essa contribuição. Tem sim. Nós tivemos essa discussão durante muito tempo lá no IPE, com relação à questão de contribuição para quem está de licença para tratar de interesse particular. Por quê? Porque no primeiro momento entendia-se que era compulsória, que era obrigatório o servidor contribuir. E depois teve o novo parecer da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, entendendo que é facultativo. Por quê? É aquela questão, né? Parece que é simples, mas o pessoal complica, né? Direito tudo é assim. Por quê? O que foi que houve? Foi o seguinte, a lei, ela fala que tem que contribuir. Entre linhas ali, tem que contribuir, e teria que contribuir em cima do patronal e do segurado. Só que, qual é, vamos dizer assim, o fato gerador da contribuição previdenciária? Qual seria o fato gerador da contribuição? Seria o salário, não é isso? E aí, se eu não recebo o salário, como é que o Estado vai me obrigar a contribuir? Então, essa tese aí, ficou aí essa discussão um pouco, né? Mas hoje o entendimento é que não. Por quê? Porque se não tem fato gerador, não tem como eu cobrar o servidor. Então, hoje é facultativo. O servidor é que tem que entender. Se ele está de licença, ele pode solicitar para o IPE para recolher a contribuição. Então, ele pode contribuir. É facultativo, ele vai contribuir, só que se ele for contribuir, ele vai ter que recolher a contribuição do segurado e a patronal. Tá bom? Mais algum questionamento? Todo mundo querendo ir embora para casa. Lobato, você falou que cerca de 90% dos servidores que se aposentam ligados ao IPE, eles têm integralidade e paridade. Eu pergunto a você, como o IPE procede para não deixar alguém passar batido, ou seja, o sujeito teve a revisão anual, né, os órgãos, o Estado, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, concede a revisão anual, né, para corrigir a inflação. Ou o servidor que tem paridade e integralidade, aí teve realmente, houve uma progressão lá na carreira, então um aumento. Então, como é que o IPE faz para acompanhar isso, para que nenhum servidor seja prejudicado? Então, foi aquilo que no início nós falamos sobre a questão da evolução do conhecimento previdenciário. Quando
os gestores públicos, eles têm o conhecimento desses impactos, fica melhor essa comunicação. Porque o próprio Tribunal de Contas tem uma resolução, doutor Isfran, doutor Damião, dizendo o seguinte, que todo aumento concedido aos PCCR tem que ter o quê? O impacto atuarial. Então, quem é que vai fazer esse impacto atuarial? É justamente o IPE. Então, se você tem a comunicação de um PCCR que está sendo discutido, que é um projeto de lei, esse projeto de lei sendo comunicado ao IPE, o IPE vai acompanhar até a finalização e vai ser mais importante ainda, ele vai ter conhecimento do que está sendo discutido e pode até opinar e dizer, olha, é importante que se esclareça que essa verba é de caráter permanente, é importante que incida desconto previdenciário. Hoje, na prática, o que ocorre? Na prática, os órgãos enviam a informação para o IPE. Os órgãos, quando a lei é aprovada. Então, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo encaminha para o IPE a informação das leis que são aprovadas e aí nós pegamos essa lei e aplicamos para quem? Para os servidores que têm direito à paridade e integralidade. O grande problema hoje é para quem não tem direito à paridade e integralidade, que nos procura quando tem esses aumentos, aí o governador, o presidente lá do TJ, o presidente do tribunal, olha, vamos ter um aumento, uma revisão geral anual para os servidores da ativa. Da média de revisão geral anual, não tem. Mas hoje nós temos uma comunicação melhor, porque eu acredito que foi essa evolução, né, do conhecimento previdenciário. Os servidores vão se aposentando e aí o RH, quem trabalha, diz, olha, vai ter reflexo para os nossos colegas lá que estão aposentados. Eles também têm direito, então vamos informar o IPE. Tá bom? Finalizamos por aqui? Muito obrigado, queria agradecer mais uma vez ao doutor Manuel Dantas, o presidente da Escola de Contas. Agradecer a todos. Muito obrigado, pessoal. Vocês são guerreiros de aguentar, hein?